Israel lançou um ataque a uma cidade localizada a 450 quilômetros da capital do Irã, Teherã, onde o Irã mantém uma base militar, uma fábrica de drones e instalações nucleares. A ofensiva é uma retaliação ao ataque que Israel sofreu no último fim de semana, quando mísseis foram disparados do território iraniano até Israel. Ataque que o sistema de defesa aérea do país, chamado de Domo de Ferro, conseguiu interceptar. Os contratos futuros do petróleo Brent para junho chegaram a subir mais de 4% nesta madrugada agora, de sexta-feira, com o barril encostando em $90, mas depois passaram a cair. Isso em função da resposta de Israel ao Irã. Vale destacar também que nesta semana o Irã alertou o Israel que é provável que reveja a posição nuclear se as suas instalações atômicas forem ameaçadas. A Guarda Revolucionária do país disse que Teherã pode reconsiderar a sua política nuclear, que há muito insiste ser puramente pacífica, mas que as potências ocidentais dizem ter colocado o país no limiar de se tornar um Estado armado. O agronegócio acompanha com atenção os eventos geopolíticos, já que é um setor exportador e altamente impactado pelo cenário externo. Além disso, o Oriente Médio é um importante parceiro comercial do setor. Israel é a origem de 6,9% dos adubos fosfatados e 7,6% do cloreto de potássio. O Irã é o quinto maior destino do milho brasileiro. E no setor de carnes, a região do Oriente Médio é importante compradora de carne de bovinos e frango. Para analisar todo este cenário, a gente vai ao painel de hoje. Vamos receber os nossos convidados. Geopolítica importa para o agronegócio e é por isso que a gente vai direto à análise dos efeitos e do que esperar de agora em diante. Para essa conversa, eu recebo Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Kellen, sempre um prazer estar contigo aqui no Hora H e com os nossos ouvintes. Aproveitando, Kellen, tomando um cafezinho aqui de boa procedência, lá de São Roque de Minas, onde o Pedro Costa Pai te assiste toda semana. Muito obrigada ao seu Pedro e obrigada a você por estar conosco, Pedro, trazendo junto com esse café muita informação. Primeira pergunta que a nossa audiência quer saber é: a gente está passando por uma escalada do conflito no Oriente Médio com esse ataque agora de Israel ao Irã? É uma escalada, mas é uma escalada controlada. Nós precisamos ficar atentos, né? Então, por que é uma escalada, Kellen? É uma escalada porque é a primeira vez na história que Israel é atacado diretamente no seu território pelo Irã. E é a primeira vez na história que Israel retalha esse ataque e ataca diretamente também o território do Irã. Ou seja, depois dos ataques israelenses à embaixada do Irã lá na Síria, né, em Damasco, que deixou 7 vítimas, uma delas um alto comandante militar iraniano, esperava-se que o Irã iria reagir ao ataque de Israel, mas não se sabia como. E havia uma tendência natural que o Irã pudesse usar um daqueles seus proxies, que nós chamamos, proxy war, que é as guerras por procuração, que ele pudesse, digamos, acionar um dos seus, que eles chamam, né, nas relações internacionais, eixos da resistência. Então ele poderia usar o Hamas na Palestina, ou o Hezbollah no Líbano, ou os Houthis no Iêmen, mas o Irã escolheu fazer diferente. Ele atacou diretamente Israel, nós vimos lá as imagens, como o escudo israelense, chamado Domo de Ferro, abateu a esmagadora maioria dos mísseis e drones iranianos, e agora Israel faz um ataque também direto ao Irã. Então, por isso é uma escalada, porque nós não tínhamos isso antes. Segundo, por que é uma escalada? É uma escalada porque são duas potências regionais. Uhum. Israel é uma potência nuclear, tem cerca de 200 ogivas nucleares, um dos exércitos mais sofisticados e tecnológicos do mundo, e o Irã é uma potência regional, também é uma potência militar, também é uma potência de 90 milhões de habitantes, é um país muito grande, é uma potência do Oriente Médio, e ninguém sabe ao certo se o Irã chegou a desenvolver armas nucleares. Uhum. Sabe-se do enriquecimento de urânio que ele tem, ou se mesmo tem uma bomba. E agora, é controlado, e esse é o segundo ponto, porque os movimentos táticos foram muito bem feitos, no sentido de que foram ataques coreografados, que é o que nós podemos explorar mais para frente, no sentido de não escalar a guerra.
Então, é uma escalada controlada. Escalada controlada. Parece até é uma questão contraditória, né? A gente vai explorar e aprofundar esse ponto com você, professor, mas eu quero chamar também para essa conversa a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato, e nesse painel é a nossa voz analítica sobre os efeitos da geopolítica no agro, que tem muita importância para a gente, o Oriente Médio. Seja muito bem-vinda, Lígia. Quais são os primeiros efeitos que você enxerga dessa chamada escalada controlada do conflito no Oriente Médio, colocada aqui pelo professor Pedro? Fala, pessoal. Vamos lá, a gente tem o primeiro movimento visualizável e já palpável sobre câmbio, né? Então, o câmbio já começa a interferir nas paridades, principalmente de exportação, e a gente considera também, como efeito imediato, escalada aí de preço de petróleo, que acaba interferindo no custo dos combustíveis, que são utilizados para praticamente todas as commodities. Então, o primeiro ponto é aumento de custos, né? Já fica visível e palpável esse principal efeito inicial. Efeitos posteriores, a gente ainda não sentiu, que seriam efeitos sobre a própria logística, né, de fertilizantes e mercadorias que a gente intercambeia aí com a região. Isso ainda não é palpável, porque já vínhamos convivendo com o conflito, já vínhamos convivendo com essa questão, e a coisa só se intensifica, né? Então, não vão ter efeitos de bloqueios imediatos, como a gente gostaria, pretenderia ver, mas a gente vê, sim, efeitos já sobre custo, câmbio, petróleo, já entrando no radar aí, aumentando custos produtivos, certamente. A gente vai, então, aprofundar esses dois pontos que vocês trouxeram. De um lado, o Pedro chama a nossa atenção para uma escalada do conflito no Oriente Médio, o que ele chama de escalada controlada, ou seja, há limites nessa situação, e um efeito colateral que a Lígia já coloca para a gente é o dólar, que atingiu o mais alto valor do ano nesta semana, dólar que impacta diretamente em custo de produção. Damos início à segunda rodada perguntando a você, Pedro, o que significa na prática uma escalada controlada? Quer dizer que as duas potências agiram e agora haverá uma pausa, ou a partir daí esse conflito que é regional pode gerar um contágio para outras regiões e outras nações do mundo, aí perdendo o controle e aí virando realmente uma situação muito maior? Exatamente, Kelly. Há um sentido de estabilidade nessa escalada. Quer dizer, a coisa se escalou no sentido de envolver as duas grandes potências regionais do Oriente Médio. O governo israelense de Benjamin Netanyahu declara Irã como a sua ameaça existencial, declara o Irã como o seu grande rival, o seu grande inimigo, o seu grande adversário na região. Então, há uma rivalidade histórica entre os dois, que foi construída a partir da Revolução do Shah no Irã, de 1979, quando o Irã deixa de reconhecer Israel como um Estado nacional soberano. Ela é controlada, essa escalada, no sentido de que outras potências maiores, digamos, cachorros maiores que esses dois, eles entram na jogada e pressionam para que essa escalada ela não seja de maneira incontrolada. Então, nós temos, de um lado, os Estados Unidos, que são aliados indissociáveis de Israel, umbilicais de Israel, e o Irã sabe disso. O Irã sabe que, se entrar numa guerra com Israel, ele não estará entrando numa guerra contra Israel, estará entrando numa guerra Israel-Estados Unidos. Os Estados Unidos são aliados incondicionais de Israel na região e são inimigos do Irã. Retalham o Irã de todas as maneiras desde 79, com mais de uma centena de sanções econômicas, inclusive, que a Lígia consegue falar muito melhor. Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, tanto o Irã como os Estados Unidos sabem, tanto Israel como os Estados Unidos, sabem que o Irã ele pode responder, digamos, militarmente, Israel, de uma maneira forte, de uma maneira sensível. Ao contrário, por exemplo, da Palestina ou de outros atores mais fracos da região. Então, isso é muito calculado. E aí nós temos outros, digamos, dois cachorros maiores também, que é Rússia e China. E aí a relação é muito imbricada, porque a Rússia e a China se tornaram muito próximas do Irã, sobretudo na última década. A Rússia, mais especificamente ainda, depois da guerra na Ucrânia, no fornecimento de armamentos militares. A Rússia ela importa drones do Irã para utilizar na guerra da Ucrânia,
se tornaram muito próximos por causa das sanções norte-americanas. Então o Irã ele se voltou para a China, para a Índia e para a Rússia. E o Irã ele é palco das chamadas novas rotas da seda. Então, para a China não interessa uma guerra, porque a China quer fazer negócios. Ela quer escoar os produtos dela pelo mundo inteiro. Uma guerra atrapalharia isso. A China quer a chamada Pax Chinesa. E, ao mesmo tempo, e eu fecho aqui, isso é muito importante, Israel é um país único, digamos assim, na região. Por quê? Porque Israel é o aliado prioritário dos Estados Unidos, mas tem muito boas relações com a China. Relações comerciais importantes, que é aliada do Irã. E que não quer guerra. E tem muito boas relações com a Rússia, de Putin, que é aliado do Irã também. E que os dois estão, digamos, em uma série de parcerias econômicas, como os BRICS, por exemplo, para a gente colocar o Brasil no meio. Então, Israel é aliado, tem boas relações econômicas e históricas com a Rússia, desde a União Soviética, tem boas relações com a China, tem boas relações com a Índia, especialmente do governo Modi, e tem boas relações econômicas, digamos, com essas potências maiores, sendo aliado dos Estados Unidos. E todos esses aliados pressionam Israel para que não haja escalada do conflito. E o Irã sabe que uma escalada do conflito é uma escalada contra os Estados Unidos, que pode ser sua autodestruição. Professor, para a gente fechar esse ponto, então a sua análise sobre os próximos episódios é que a gente observou essa chamada escalada contida, escalada controlada do conflito no Oriente Médio, mas ela deve ficar por aí, não se irradiando, se esparramando para outras regiões, gerando um conflito muito maior. Essa é a sua análise no momento? Perfeito. Nesse momento, essa é a análise. Claro que essas coisas são imprevisíveis, pode acontecer agora eventos mais localizados, mas isso é embasado no ataque do Irã a Israel, que foi um ataque coreografado. Ele avisou antes que iria atacar, como iria atacar. E agora na resposta israelense, que é uma resposta comedida, e que o Irã parece se dar, digamos, um ponto final nessa situação. Então, e as pressões das potências globais, para que não haja escalada, tudo leva a crer que é uma escalada que, neste momento, ela tem que ser contida. Muito bem, professor. Lígia, na última rodada você falava sobre alguns efeitos já visíveis e você citou o câmbio, trazendo uma perspectiva de aumento de custo para o agro, e citou também o petróleo, que é um fator de contágio para também eventualmente aumentar custo com diesel. A gente lembra a nossa audiência que Israel é um fornecedor importante de fertilizantes para o Brasil e que Irã é um dos nossos maiores destinos, é o 5º maior destino de milho, pelo menos foi em 2023. Além do Oriente Médio ser uma área que demanda as nossas carnes. Que tipo de fatores são importantes que a nossa audiência saiba de contágio desse evento para essas categorias? Em caso de problemas aí logísticos, né, para fazer transporte dessas mercadorias que são intercambiadas ali, principalmente através da região. Temos de olho aí fosfatados, né, pelo lado dos fertilizantes, quase 7% de tudo que a gente importa de fosfatado vem de Israel, é o nosso 5º maior fornecedor. Quando a gente fala de cloreto de potássio, mais de 7%, quase 8%, também 5º maior fornecedor. E quando a gente fala de grãos, tem a incidência de milho, né? A gente manda muito milho para o Irã, é o nosso 5º maior mercado em 2023, como você acabou de citar. E entre 2015 até 2022, fazendo um histórico mais longo dessa relação, a gente trabalhou com uma média de 18% do volume exportado brasileiro indo para lá. Né? Então, esse é um ponto que eu acredito ser de importância para questões logísticas, caso a gente chegue a ter uma interferência mais negativa nesse fluxo. Eu acho que vale, Kellen, antes de continuar, a gente fazer um pequeno destaque, um pequeno parênteses, na verdade, que é o aprendizado que a gente teve com o conflito ali na Europa Oriental, entre Ucrânia e Rússia, né? A invasão russa dentro da Ucrânia, em que a gente observou que a gente consegue criar alternativas logísticas para criar esse abastecimento, né, ou essa contrapartida aí de câmbio de mercadorias nas regiões de guerra. Agora, isso implica no quê? Maior custo logístico. Então, sempre tem uma consequência, mas acaba se criando soluções paliativas. A gente consegue fazer isso, né? A não ser que a coisa seja de fato muito dramática, mas de acordo com o professor Pedro aí, se a gente tem uma escalada controlada, orientada ou até mesmo calculada, isso talvez fique para um segundo plano, uma interrupção muito dramática. Já quando a gente fala de proteínas, né, o Brasil, se a gente pegar
juntar aí os principais países envolvidos no conflito, então Irã, Israel, Líbano, Jordânia, Palestina, só 2% de carne bovina que a gente exporta vai para lá, né? Já se a gente considerar o Oriente Médio como um todo, temos praticamente 8% de participação no total exportado de carne bovina, para se ter uma ideia, tá bom? Carne de frango é menos, né? A gente tem uma exposição ainda menor, é 2% praticamente de tudo que a gente exporta vai para a região. E quando a gente fala de carne suína, é irrisório, porque a gente sabe que pela orientação religiosa na região, as religiões judaicas e muçulmanas, elas evitam aí, ou condenam até mesmo, o consumo de carne suína, então a gente não tem relevância ali naquela região. Então fica mais ou menos estabelecido nesse nível o impacto possível caso haja questões logísticas envolvidas. Agora, eu acho que o principal impacto, sim, é aumento de custos, sim, principalmente em termos de dólar, né, de câmbio, combustíveis principalmente também, e efeitos logísticos, porque todo desvio de rota, toda solução paliativa para um conflito, ela acaba introduzindo custos nessa logística que tem que ser reinaugurada. Me chama a atenção que, pela segunda vez, você destaca o risco ou a preocupação sobre aumento de custos. A minha pergunta objetiva é: esses aumentos já foram sentidos depois dessas 2 semanas de intensificação nos conflitos no Oriente Médio, ou são expectativas a depender de um movimento de continuidade de alta do dólar e até continuidade de alta do petróleo? E acho que aí a gente esbarra em algumas questões internas do Brasil também. Então, a escalada do dólar, ela já fica bem visível, e ela vem em linha com a decepção do mercado em relação ao arcabouço fiscal. Então, entrando um pouquinho agora em cenário interno, né? Mas junta-se as duas coisas, esse alinhamento de astros, conflito internacional com essa questão de decepção do mercado com o arcabouço, né? Essa ineficiência em cobrir o rombo fiscal brasileiro, a gente tem aí um dólar explosivo, né? Que ultrapassou novamente a casa dos 5,20 e acaba já imediatamente pressionando principalmente insumos dolarizados. Em relação a combustíveis, o que a gente tem é uma defasagem do preço tabelado do governo em relação ao petróleo lá fora. Então, a alta que a gente observou no petróleo WTI, né, que é o internacional, em relação aos combustíveis aqui no Brasil, essa alta ainda não foi repassada. Então, a gente fala que a gente está grávido de inflação aqui no Brasil no momento, e isso vai chegar em um dado ponto, e nós vamos sentir posteriormente. Então, o que chegou aqui, o que é palpável já, é em relação aos insumos dolarizados e alguma variação aí, principalmente de grãos, que é sentida mais rapidamente por, obviamente, estar ligada já à questão cambial. Perfeito, Lígia, obrigada. Pedro, a gente está de olho no seu horário, então a última rodada do nosso painel é a expectativa do que acontece de agora em diante. Você já deu alguns sinais, eu gostaria de entender também como é que fica o papel do Brasil nesse contexto. A gente viu uma nota aqui do governo brasileiro em relação ao conflito no Oriente Médio. Qual a sua avaliação do papel do Brasil nesse contexto e o que a gente pode destacar para a nossa audiência para encerrar esse bloco? Nessa quinta-feira a gente teve a votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a entrada da Palestina como um país soberano nas Nações Unidas, na ONU. Então, são 2 procedimentos. Primeiro, tem que passar pelo Conselho de Segurança, que são 15 países, dos quais 5 são membros permanentes, 10 rotativos, e desses 5 permanentes, todos têm direito a veto. Ou seja, se um só vetar, a Palestina não é reconhecida como país. E se a maioria não, enfim, desejar o contrário também, ela é vetada, e depois isso tem que ser apreciado na Assembleia Geral das Nações Unidas. É importante dizer, porque nós estamos tendo a guerra na Palestina, né, já há 6 meses, que se iniciou desde de 7 de outubro, né, o famigerado 7 de outubro, dos ataques do Hamas a Israel, e a retaliação do governo Netanyahu sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E ontem o Brasil se manifestou numa votação, digamos, categórica para a entrada da Palestina nas Nações Unidas como Estado soberano, porque a proposta de solução para o conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina é a ideia de 2 estados nacionais com 2 territórios, o território palestino e o território israelita. Para isso acontecer, precisa primeiro existir a Palestina, do ponto de vista formal, da maior organização multilateral do mundo, que é a ONU. Porque senão não tem como se falar em 2 territórios. A proposta de 2 territórios é uma proposta, digamos, consensual, que o Brasil apoia, que os Estados Unidos apoiam, que o principal aliado de Israel, que a França, a Alemanha, a China, a Rússia, todas as potências globais apoiam,
Então, por isso, essa entrada da Palestina, ela moveu o mundo ontem e o Brasil, digamos, se empenhou nisso. Mas teve um veto só, um veto dos 15 no Conselho de Segurança da ONU, dos 5 do membro permanentes, que votou contra a entrada da Palestina, o reconhecimento da Palestina na ONU. Foi dos Estados Unidos. E esse veto é o suficiente para que a Palestina não entre. O Brasil vai continuar assistindo à distância, o Oriente Médio está muito longe geopoliticamente do Brasil, mas nesse sentido de atuar, como a política externa brasileira vem tentando fazer, como uma espécie de promotor global da paz dentro dos seus limites. Muito bem. Professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, eu já me despeço de você porque sei que tem uma outra agenda para cumprir agora, agradecendo desde já a sua análise. Até a próxima. Eu continuo com você, Lígia. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a você, Lígia. Continuando de onde nós paramos, a partir dos pontos do professor e também dos pontos que você trouxe na última rodada, eu gostaria de explorar um pouco mais o mercado de carnes, né? Dentro de uma visão de eventual contágio para a região do Oriente Médio, se você considera essa uma visão mais provável, sendo ela mais provável, que efeitos nós teríamos? Não ocorrendo essa escalada, fica tudo como está, o Brasil continua exportando para o Oriente Médio e aproveitando essa boa relação comercial que tem com a região? Exatamente. Tem um ponto interessante que eu acho que dá para a gente detalhar um pouco mais. Vale uma ressalva de que o Irã ele já foi um grande importador de carne bovina brasileira, né, mas ele perdeu muito espaço nessa última década. E nós associamos isso, em boa parte, Kellen, a essa escalada de conflito, de tensões na região, conflito mais recentemente, mas historicamente a gente tem uma escalada de tensões ali na região que acabaram culminando no conflito atual, né? Acho que o professor Pedro pode até falar melhor do que isso sobre eu, com mais propriedade, mas isso é o que a gente observa. E conforme foi saindo o Irã, foi entrando Emirados Árabes Unidos, né? Foi um crescimento de mais de 200% de importação de carne bovina, especificamente, num período aí, nos últimos 5, 10 anos, né? Então isso é interessante, porque na nossa visão pode estar ocorrendo uma intermediação, uma utilização quase que de entreposto dos Emirados Árabes Unidos para acabar suprindo uma parte da necessidade de carne do Irã, né? Ao mesmo tempo em que escalada de conflito, escalada de tensões trazem sempre uma destruição de poder de compra e, consequentemente, uma restrição de possibilidade, capacidade de consumo de proteínas de maior valor agregado, como é a carne bovina. Então é interessante isso, né? A gente colocar isso em pontuação. Desculpa tá interromper, mas você está dizendo então que se houver uma escalada do conflito na região do Oriente Médio, parte da demanda de carne que a gente manda para lá pode se deteriorar, ou seja, poderia sobrar mais proteína animal no mercado doméstico, porque a gente deixaria de enviar um pouco mais para fora? Eu acho que a gente tem um efeito duplo ali. Pode ir um pouco menos de carne ainda para o Irã. Esse movimento ele pode continuar, né, em resposta a essas tensões. E a gente pode acabar colocando um pouquinho mais em Emirados Árabes Unidos para continuar servindo de entreposto. Mas, assim, é um crescimento de Emirados Árabes Unidos em relação a um decrescimento, né, em Paragônia, e um decrescimento em relação a Irã diretamente. Né, que é um efeito que nós já temos visto. Então, isso pode se intensificar e a gente acabar se apoiando mais em Emirados Árabes Unidos como parceiro nesse sentido, em relação à carne bovina, principalmente. Muito bem. Então, para a gente fechar, Lígia, nesse momento a mensagem que fica para a nossa audiência é de uma aparente estabilidade no que se refere a fluxos comerciais com o Oriente Médio, mas um sinal amarelo em relação a riscos de custos mais altos, puxados por dólar e petróleo. É assim que a gente enxerga o momento, com efeitos diretos no agro? Perfeito. Essa, entre aspas, temporada de tensões globais, né, em diferentes regiões, ela nos trouxe alguns ensinamentos que talvez a gente não estivesse acostumado a considerar. Então, se você lembrar aí, 2 anos atrás, quando começou ali o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente achou que ia ser um pouco o fim do mundo e, na verdade, a gente entendeu que tudo vai se acomodando mesmo dentro desse cenário terrível, que é um cenário de conflitos armados, tá? Então, acho que esse amadurecimento da interpretação do que pode ocorrer ali na região há sempre deterioração de poder de compra,
que acaba reduzindo o consumo, mas esse consumo ele ainda se faz necessário, sempre tem gente na região, né, obviamente. Então a gente tende a diminuir o consumo per capita, aumentar entrepostos, né, locais ali que servem de suporte para continuar um abastecimento desses bens que são intercambiáveis, e o principal efeito diretamente sentido daqui certamente é aumento de custos. Por quê? Quer a gente envie mercadorias para lá ou não, independentemente desse fator, o que a gente sente, obviamente, é a alta do dólar, que acontece em nível global, e certamente interferência no preço dos combustíveis, que uma hora ou outra vai cair a conta aqui também, a partir principalmente do momento em que o governo precisar abrir essa torneira aí para equilibrar os preços. Muito bem. Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, a gente agradece demais pela análise dos efeitos do agro, de todas essas tensões geopolíticas, e fica o convite para você voltar sempre. Obrigada, Kelly. Até a próxima.